Quando o arroz chegar em R$100, você vai ver. O arroz vai chegar em R$100. Te vi outro dia o IPCA mais 2029 batendo IPCA mais 7. Sim. Absurdo, tá Isso não acontecia desde a época do governo Dilma. Lá chegou a IPCA mais 7,8 se a gente olha o 2035. Um pede corte de gasto, outro pede queda do juro, outro pede aumento de gasto. O Brasil está à beira de um colapso econômico, como nunca antes visto. A inflação disparando, desemprego em alta e milhões de brasileiros sem esperança. Fernando Haddad, ministro da Economia, surpreende ao anunciar férias em meio ao caos. Pablo Marçal reage com indignação e manda um recado: é hora de se aposentar, não de descansar. Bruno Perini faz um alerta preocupante: o Brasil não vai aguentar. O que está acontecendo e quais serão as consequências para o futuro do país? Você precisa assistir o vídeo até o final para entender os detalhes dessa crise explosiva brasileira. Mas só você tá com raiva do Lula, tá acabando com a vida dos brasileiros? Eu acho que ele tá me ajudando. Porque ninguém perdoa um presidente que erra na economia. E não vai ter história nenhuma para contar. Quando o arroz chegar em R$100, você vai ver. O arroz vai chegar em R$100. Marcelo, me explica como. Vocês querem ouvir como é que faz para o arroz chegar em R$100? 60 dias vai acontecer isso. Pode anotar aí, pega meu vídeo e me cobra. Se não tiver ajuste fiscal, diminuição de despesa, incentivo para exportação, incentivo e subsídio para criação de emprego, vai acontecer do arroz chegar em R$100. Vou explicar por que vai chegar. Porque se a moeda está chegando em 6,50, eu estou vendendo para o mercado, aí eu ponho um preço bem alto, o povo para de comprar. Aí o povo muda o item da cesta básica e começa a comer outra coisa, tipo ovo. Vocês perceberam que tem um monte de influenciador comendo ovo? Não, né? Tem milhões do governo bancando pessoas para falar que tem que comer ovo. Por que comer ovo? Para a pessoa ficar sem revolta, trocar a dieta da carne, que está cara pra caramba, pelo ovo. Aí o que o empresariado faz? O empresariado sobe o preço, porque não dá conta de bancar aquele preço. Está normal até agora. Aí ele vê que não está tendo tanta saída. Só que em contrapartida o dólar está disparando. O que ele faz? Ele começa agora a vender e fazer exportação daquele produto, porque exportar aquilo é melhor do que vender caro aqui dentro. Aí ele exporta aquele produto. O que ele faz? Ele põe mais caro ainda para não perder o estoque. Aí ele começa a liberar em grande quantidade para fora para ele capitalizar com dinheiro mais alto. Se o dólar for para R$7, arroz R$100. Não é porque o arroz está a R$100, é porque o povo vai trocar aquilo, então eles vão ter que pressionar esse preço, e se eles conseguirem vender para o exterior com preço em dólar, acontece que eles vendem muito mais e ganham muito mais dinheiro. Aí já era. Só que enquanto acontecer isso, vai cair na confiança de quem? Quem tem grana. Aí quem tem grana começa a ligar nos fundos, começa a sacar os dinheiros e fala: tira meu dinheiro daí, tira daqui, tira dali, vira um caos generalizado. Se esse governo não for humilde, eles vão fazer isso. Arroz é R$100. Vai mandar comer ovo, picanha, chama abóbora, tá tudo errado. Tudo errado. O que nós vamos fazer? Nós vamos sintonizar a frequência. Picanha está 43% mais cara aqui onde eu moro. A Marcela Moretti escreveu. Está 43% mais caro. Está barato ainda. Vai ficar pior. Mas só para de fazer isso. Não é isso. É porque está beirando as festas. Vocês ficam tudo de boa. Vocês estão tudo anestesiados para o Natal. É ruim que nada disso vai mudar a minha vida. Mas vai mudar a vida de muita gente pobre. Tipo 80 milhões de pessoas. Aí você vai ver o pau quebrando nesse país porque a gente ficou calado. Tá? Haddad, qual a lógica do ministro da Economia tirar férias de 2 de janeiro até 21 de janeiro, sendo que o país está quebrado? Por favor, não tire férias de dia 2 até 21. Tire a aposentadoria, porque você é um idiota e não serve para tocar o Ministério da Economia e não vai ser presidente desse país. O povo não quer vocês vão destruir essa nação por não entenderem minimamente a economia desse país. Não entenderem a riqueza, vocês não podem fazer isso. Por favor, não tire férias, aposente, por favor. Senão vocês vão quebrar com tudo que a gente já construiu, já que vocês não construíram nada, você já assumiu com a sua boca que não sabe nada de economia. Sai daí, cara. Nem ouse, só sair. Seja humilde para sair daí. Você parece um cara até humilde, sai daí, cara. Senão você vai arrebentar com a gente, cara. Nós somos uma nação poderosa. Sai daí. Houve um fortalecimento da moeda americana no mundo inteiro, e aqui o fortalecimento foi maior. Então nós temos que corrigir essa escorregada que o dólar deu aqui, não no sentido de buscar um nível de dólar, né? Não no sentido de mirar uma meta, não é nesse sentido que eu penso que nós devemos atuar. O sentido que nós, na minha opinião, o Banco Central deveria atuar, mas isso é atribuição dele, mas na minha opinião, é que você não tem que buscar um nível, você tem que buscar o equilíbrio.
né? Então, sempre que houver uma disfuncionalidade por incerteza, insegurança, seja lá o que for, né? que gere uma disfuncionalidade no mercado de câmbio e no mercado de juros, o Banco Central ele deve promover correções nesse sentido. Repito, não buscando, né, uma meta de qual é o valor do dólar adequado. Não é esse o papel do Banco Central. Mas corrigir disfuncionalidades, sim. Né? E houve problema de comunicação no final do ano que fez com que o dólar no Brasil tivesse uma valorização mais forte do que entre os pares. Então é preciso corrigir a comunicação, tomar as medidas, porque não é só a comunicação, também tem que tomar medidas e fazer com que isso traga o câmbio não para um patamar específico, mas para uma situação de funcionalidade. Os vazamentos que ocorreram na véspera do anúncio das medidas, ele produziu um efeito deletério sobre as expectativas. E isso foi ruim, porque você começou a ter que explicar depois do fato constatado de que houve uma má apreensão, recepção do conjunto de medidas. A partir do momento que o Banco Central e o Tesouro atuam, né, e as medidas vão ficando mais claras, eu penso que essa tensão se atenue e as coisas voltem à normalidade. Normalidade que é desafiadora, porque o cenário externo ele continua muito desafiador. Eu li um artigo ontem dizendo que o cenário externo responde por alguma coisa em torno de 30%, 40% do problema. Numa democracia, as pessoas falam do mesmo jeito que um pede corte de gasto, o outro pede queda do juro, o outro pede aumento de gasto. É normal. Quer dizer, isso faz parte da vida da gente. Então, os analistas, os cidadãos, os partidos vão se manifestar sobre decisões que a Fazenda toma, sobre decisões que o Banco Central toma. É natural que seja assim. Então, eu acredito que assim, o presidente Lula termina o seu 10º ano de mandato. Eu acredito que nunca foi acusado por nenhum presidente do Banco Central de que foi pressionado. Uma história triste, né, agora o Brasil, porque apesar da gente ter obtido recordes sucessivos de arrecadação, porque se você pega as manchetes desse ano, vai em janeiro, olha a manchete assim, recorde, fevereiro, recorde, março, recorde, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, tudo recorde. Novembro provavelmente será outro recorde. Acho que vai ser recorde atrás de recorde o ano inteiro. Se Fórmula 1 é a volta mais rápida atrás de volta mais rápida. E mesmo assim, mesmo arrecadando muito mais do que anos anteriores, o Brasil ainda consegue gastar mais do que arrecada. E não fecha a conta de jeito nenhum, né? E aí, o que acontece quando não fecha a conta? Você tem déficit primário, ou seja, a diferença entre arrecadação e gasto. Só que depois ainda vem a parte dos juros da dívida. E aí o resultado é um déficit nominal, quando você soma esses juros, que passa de 1 trilhão. E por que isso é muito ruim? No Brasil, o Ivan Lessa, um jornalista, dizia que a cada 5 anos a gente esquece o que aconteceu nos 5 anos anteriores, né? Então o pessoal já esqueceu, porque foi em 2019, mas a gente teve a reforma da Previdência. Vocês lembram qual era a expectativa otimista da reforma em termos de economia? Não me recordo. Era 1 trilhão nos próximos 10 anos. Só que veio a pandemia e a gente gastou 1 trilhão. É, exatamente, foi E pra baixo. agora a gente gastou 1 trilhão de novo. Saiu até esses dias, Sim. né? E o déficit da Previdência tá aumentando. Então a gente começa a ficar numa situação difícil. Sim. Porque cortar gasto é complicado. Depois que você coloca os aumentos, né, o orçamento vai ficando engessado. Aumentar a arrecadação ainda mais é complicado. Aí o porque pessoal de imposto já é muito multinacional alto também no já vai Brasil. começar a ir embora, né? Porque as empresas... Não, e aí Muita você empresa começa a tá indo afastar embora. o investidor estrangeiro também, porque como é que o governo ele basicamente se financia? Ele pode ter dividendo de empresa estatal, etc., mas são 3 formas básicas, né? Você consegue aumentar impostos, se você quer mais financiamento, você vai lá e aumenta o nível de imposto, só que tem um limite para isso, porque é uma política que ela não agrada a sociedade, sobretudo quando o imposto é sobre muita gente. Por isso que várias vezes o governo, quando tenta aumentar imposto, ele tenta aumentar sobre os ricos, porque é minoria, então ele não perde muito voto com isso. Mas mesmo assim, é mais interessante aumentar imposto no começo do governo do que no final. Porque fica muito fácil bater no governo que aumentou o imposto. Então já aumentou a arrecadação, já tem um nível muito alto, é difícil continuar aumentando. Tem aquela famosa curva teórica de Laffer, Sim. que diz o seguinte, né? É uma curva onde você vai subindo a arrecadação, é o nível de alíquota, e você sobe a arrecadação. Então você tinha 0 imposto, subiu para 10, você arrecada mais. Tinha 10 de imposto, subiu para 20, arrecada mais. Só que depois de um certo nível, e não se sabe que nível é esse, não adianta pensar, 50, depende da sociedade, porque tem sociedades onde o pessoal acredita mais no governo e outras que não. Mas vamos colocar que quando o imposto chega, por exemplo, 40%, ao invés de aumentar a arrecadação pode vir a cair. Porque isso aumenta a informalidade, isso diminui a atividade econômica. Então era o cara que fazia alguma coisa e fala, pô, esse tanto de imposto já não compensa mais, porque no final, ainda mais se o imposto é sobre receita. Talvez não sabe nada em termos de lucro. Então aumentar imposto está deixando de ser uma opção. A outra opção que o governo tem é emitir dívida.
Só que, por conta do descontrole fiscal, o que aconteceu com os juros dos títulos públicos? Estão nas alturas, pô. A gente viu outro dia o IPCA mais 2029 batendo IPCA mais 7. Sim. Absurdo, tá Isso não altíssimo. acontecia desde a época do governo Dilma. Lá chegou a IPCA mais 7,8 se a gente olha o 2035. Então você começa a ter um custo muito alto para emitir dívida. E no Brasil também a gente tem um perfil de dívida muito ruim. Porque nos Estados Unidos, eles emitem muita dívida pré-fixada. Então, durante anos, os americanos emitiram títulos com vencimento de 30 anos com juros de 1, 2%. Veio uma inflação de 10% pós-pandemia, basicamente, pagou anos de dívida. Sim. Aqui no Brasil, não. O investidor, ele não compra muito pré-fixado. Porque aquele que estuda, ele vê que a nossa história ela é altamente inflacionária. Se o pessoal que está em casa quiser fazer uma pesquisa simples, vai lá no site do IBGE e olha a inflação acumulada dos anos 80 até 94. Chutem quanto que foi. Pega no site do IBGE, 13 trilhões de inflação acumulada. Caraca. Da década de 80 até 94. Se uma inflação de 100% são preços dobrando, imagina o quanto os preços subiram para ser trilhão. O Brasil foi um dos raros países que conseguiu ter esse caso de hiperinflação sem passar por uma guerra. Então, quem olha a história fala, cara, prefixado no Brasil não é uma boa, né? Sim, se é você for arriscado. ter, você vai ter menos. Então, se você pega na dívida pública brasileira, tem pouco pré-fixado. O que tem muito? É pós-fixado. É o pessoal atrelado à Selic. Sim. Até porque o brasileiro é conservador nessa parte dos investimentos. O brasileiro adora uma aposta, adora uma loteria, uma bet, mas na hora de botar dinheiro ele quer algo parecido com a poupança. Então, o Tesouro Selic, mais ou menos 45% da dívida pública está atrelada à Selic.